discípulos. E até o mês de dezembro nós queremos estar com esse processo, esse mês agora de outubro e o mês de novembro. No primeiro domingo de dezembro, nós queremos concluir esse tempo com o batismo daqueles que precisarão ser batizados. Então, nós vamos trabalhar alguns assuntos juntamente com os líderes, os discipuladores, os pastores, com vocês. Então, todo o assunto que a gente vai dar aqui para vocês, eles deverão ser atualizados, aprofundados com os seus pastores, com os seus líderes, com os seus discipuladores, para que você possa compreender, entender e estar vivendo esse processo de forma muito saudável, né? Então, a gente está recebendo vocês nesse ambiente da igreja, né? Alguns estão começando agora, outros estão recomeçando, e nós queremos fazer um alinhamento, um ajustamento de valores, de conduta, de conhecimento, entendimento e prática, tá? A nós em relação à igreja, tá bom? Então, nos sentimos responsáveis em cuidar de vocês, pastorear vocês de fato, de forma muito efetiva. Então, quero agradecer, eu e Alexandre aqui, né, como pastores de vocês. A gente agradece a presença de vocês, o empenho, a dedicação de separar esse tempo para dedicar ao aprendizado. E a gente tem aqui esse texto de Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide. Então, Jesus mandou ir fazer alguma coisa. O que foi que Jesus mandou fazer? Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. E aí ele diz: faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem mais um verbo no gerúndio, né? Ensinando-os. Faça discípulo, batizando e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado, mandado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus é que ele não vai deixar a sua igreja, que ele não vai deixar os seus discípulos até que tudo se conclua. Por mais difícil que seja, por mais complicado que esteja, Jesus sempre vai estar conosco, porque ele não é homem para que minta, ele é fiel. E ele disse: eu estarei com vocês. Eis que eu estou convosco. E para isso eu preciso estar atento ao que Jesus mandou fazer. Ele mandou fazer discípulos. E essas pessoas que vão se tornar discípulos, elas precisam ser batizadas e elas precisam ser ensinadas a obedecer a Jesus. Dito isto, reforçando esse dito, o chamado de todo homem, homem aqui entenda de forma generalizada, né, o gênero humano, homem e mulher, né? Todo homem e mulher também, para ser e fazer discípulos para Jesus. Então, vocês que estão me ouvindo agora, vocês não estão vindo meramente para ser membro de uma igreja, para ter uma religião, para poder ser um crente, uma crente, ou passar para a lei dos crentes, como as pessoas falam, ou para poder ter uma religião na vida. Vocês atenderam um chamado divino
para se tornarem discípulos de Jesus. E, ao mesmo tempo que vocês se tornam discípulos de Jesus, vocês também se comprometem a serem discípulos de Jesus, né? Porque ele disse, portanto, vão e façam discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Ela pura e simples, para todo aquele que se propõe seguir a Jesus. E aí a pergunta aqui o que é um discípulo? O que é um discípulo? O discípulo é alguém, é uma pessoa que resolveu, decidiu deixar para trás o mundo e o pecado. Essa pessoa resolveu não querer mais viver sob o sistema do mundo e sob a regência do pecado. Resolveu agora seguir a Jesus, aprendendo a obedecer. Eu destaco aqui aprendendo a obedecer, é porque todo aquele que se propõe a seguir a Jesus ainda não sabe obedecer. Até tem uma ideia, até imagina, tem até vontade, mas não sabe obedecer. E a caminhada com Cristo é uma caminhada de aprendizado, onde você vai ter oportunidades de receber instrução, de receber orientação, conselhos, ensinos, de modo que haja possibilidade de você continuar tomando decisões. E aqui eu quero chamar a sua atenção a uma coisa muito importante. Quando você decidiu seguir a Jesus, você abriu uma chave no seu coração. Essa chave se chama o nome dela é decisão. Porque você passou agora a tomar decisões. Você vai estar tomando decisões. Né? Decisões e tudo aquilo que Jesus ensinou através de relacionamentos com a igreja, corpo de Cristo. Então, a sua vida com Jesus, importante aqui, viu, irmãos? A sua vida com Jesus, ela é vivida com a igreja. Ninguém pode viver uma vida com Jesus separado da igreja. A vida que você vai viver com Jesus, para poder obedecer a Jesus, é na relação com a igreja. Jesus vai falar com você, vai direcionar você, vai cuidar de você através da igreja, corpo vivo de Cristo. Pessoas, né? Você se destaca. No meio da multidão, você se destacou. O Senhor destacou você para que agora você seja sal e luz, seja discípulo, discípula. As pessoas vão ver. Você é diferente. Você é uma pessoa diferente. O que está acontecendo com você? Eu agora estou seguindo a Jesus. Sou um seguidor de Jesus, um discípulo, uma discípula de Jesus. E a gente vai começar com esse tema. Se eu não conseguir terminar hoje, eu tenho um tempo aqui determinado, porque eu não quero ocupar muito tempo de vocês, tá? Eu termino no próximo encontro, mas eu quero começar a falar sobre a origem e a natureza do pecado, né? A gravidade, o que é de fato o pecado, onde nasceu o pecado e o que é o pecado, porque a gente precisa entender isso para que a gente possa continuar nesse processo de tomar decisões na nossa vida enquanto discípulo de Jesus. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto ele é clássico. Eu queria que você não esquecesse esse texto. Outra coisa que eu quero pedir a vocês. Toda vez que a gente se encontrar, você deve ter caneta
papel, caderno, agenda ou qualquer outra coisa, que você anote tudo que você ouvir e considerar importante. Anote perguntas que você tenha ou venha a surgir durante as instruções que você vier a receber. É muito importante que você seja alguém atencioso, porque um discípulo, uma discípula, é um aluno, uma aluna que está aprendendo. É como que você estivesse agora fazendo um curso para ser um seguidor de Jesus, né? Então, para tudo na vida você estuda. Você vai mudar de fase no emprego, você vai ter que estudar para fazer uma avaliação. Você quer entrar no concurso, você estuda, tudo você estuda. Então, tem essa mentalidade de coração, de aluno, discípulo, estou aprendendo. Então, anote esse texto, grife na sua Bíblia esse texto, porque como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que é pecado? Está aqui uma definição muito curta, breve, tranquila, simples de pecado. Pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para o homem, quando ele peca, ele está errando o alvo. Vou usar aqui uma linguagem que Felipe entende. Pega a arma, atira. O alvo é ali, pá! Acerta no lugar que não é. Então, não acertou o alvo, é pecado. Não fez o que é mandado fazer, é pecado, está errado. Pecado também é mudar de direção. Deus mandou ir para ali, você está indo para outro lugar. Está fazendo um outro caminho, um outro percurso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho. Então, quando eu não sigo esse caminho, eu sou a verdade. Quando eu não sigo essa verdade, eu faço a minha verdade, faço o meu caminho, isso é pecado. Sair da rota, fazer passo em falso, tropeçar, ter uma caminhada trôpega, tá sempre tropeçando, né? Em embaraços, em coisas da vida, no meu ego, no meu orgulho e outras coisas mais. Então, eu queria ver com vocês isso aqui, é muito importante para a gente entender o pecado. Eu quero que uma pessoa abra o microfone e leia esse texto que eu vou indicar aqui. Ezequiel, abre a Bíblia de vocês aí. Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 28. Uma pessoa vai abrir e vai ler. Você está aí, Borba? Se você estiver, abre sua Bíblia e leia. Quem vai fazer isso para mim? Qual o versículo, pastor? 38, né? 28. Versículo. Ezequiel 28. Vamos ler do versículo 1 ao 17. A ler até o 10, depois eu dou um breakzinho, a gente volta a ler, continua a ler do 11 em diante. Mas lê até o 10, de 1 ao 10. Veio a Mas eu minha palavra. viu? Vamos lá. Oi? Pode ler. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e diz: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. E não passas de homem e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, assim és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos tesouros.
Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentastes as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus: viste que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e se mancharão ao teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, pois não passas de homem e não és Deus, no poder que te transpassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Perfeito. Leu até o 10, não foi? Foi. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma demanda clássica do homem pecador. Porque o homem, ele adquiriu complexo de divindade. Eu sou Deus. Ou seja, eu me basto. Eu não preciso. Eu tenho. Eu posso. Eu faço. Eu sei. E aí, o fato do homem ter capacidades, ele acha que estas capacidades é algo que se origina nele. Não, ele perdeu o entendimento que toda essa capacidade é dada, mas ele acha que ele é a origem, ele é a fonte de tudo. E diz que o rei de Tiro, o coração dele se elevou, se orgulhou, porque ele se tornou orgulhoso, soberbo, arrogante, dizendo eu sou Deus. Porque ele, com a inteligência que ele tinha, com a capacidade que ele tinha, empreendedor, muito empreendedor, conseguiu conquistar várias cidades, muitas riquezas. Ele dominou os mares, dominou a navegação, dominou a conquista de territórios, se tornou famoso, e ele chega ao ponto de dizer que ele conseguiu tudo isso. E aí, com a própria inteligência dele, o versículo 5 diz: pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, elevou-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Porque ele era rico, ele se tornou orgulhoso. Porque para ele, a riqueza dele, ele que conseguiu. Eu. Não foi Deus. Eu sou o meu próprio provedor. Eu sou o meu Deus. Eu sou Deus. E aí o Senhor está demandando coisa. Você é homem. Não, eu sou Deus. Você é homem, eu sou Deus. Essa demanda. Agora, outra pessoa, por favor, lê o versículo 11 ao 17. Aqui, pastor. Rapaz. Vamos lá. Lamentações sobre o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus píaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para cobrir
e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras, afogueavas e andavas. 11 ao 14? Até o 17. Tu eras querubins, já li o 14. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se encheu de iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isto te lancei profano do monte de Deus e te fiz parecer o querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Levantou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pronto. Quero chamar a atenção de vocês numa coisa aqui, ó. O versículo 11 em diante diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Para quem é a lamentação? Pode falar para mim aí? Para o rei de Tiro. Para o rei de Tiro. Mas aí ele continua, ele começa a falar: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ó, perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Aí eu ia falar aqui de um Éden mineral. Não é Éden animal nem vegetal, Éden mineral. 14. Tu eras o querubim. Querubim é um anjo de uma classificação elevada. Ungido para cobrir, tal. E aí o 15. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. De que ele está falando realmente aqui, a partir de agora aqui? Diga para mim. Do rei de Tiro? Do rei de Tiro ou de outro personagem? Satanás? Satanás. Exatamente. Bota a cabecinha para pensar aí, gente. O Espírito Santo traz aqui um outro personagem, porque ele está falando aqui. Ele começa a falar do rei de Tiro. Olha, você está orgulhoso, você está soberbo, você está se achando Deus, porque você é inteligente, porque você adquiriu muita riqueza. E aí ele continua a falar, e de repente o Espírito faz agora um paralelo. Faz um paralelo para dizer para ele o seguinte: olha, eu vou te mostrar com quem você está se parecendo. Eu vou mostrar aqui um espelho para você. Você está refletindo esse daqui, ó. Como ele fez, você está fazendo. Você está sendo exatamente como ele. Porque ele se orgulhou por causa da formosura. A queda de Satanás é porque ele se achava mais sublime, mais glorioso que todos os demais anjos. Ele se achava superior em perfeição, em formosura. E aí, ele agora diz: eu vou subir acima das estrelas de Deus, vou estabelecer o meu trono e vou ser semelhante, igual a Deus. Satanás, ele se ensoberbeceu, se orgulhou, se tornou arrogante e soberbo para querer ser Deus. O pecado, gente, antes de entrar no coração do homem, nasceu no coração de Lúcifer, de Satanás. Vamos lá para Gênesis 3. Gênesis 3, de 1 a 6.
Quem abre o microfone, lê para mim, por favor. Gemima, quero ouvir sua voz. É Gênesis quanto? Gênesis 3, de 1 a 6. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. É até quando? Até onde? 6. Isso, acabou. Deu 4. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os Então, tá olhos bom. dos dois se abriram. Isso. Ok? Isso. Os olhos dos dois se abriram. Tá bom. A proposta de Lúcifer, de Satanás, que estava em uma forma de uma serpente, falando com Eva, era que se Eva atendesse àquela proposta, ela seria como Deus. E ela foi levada pelo desejo de ser Deus, de ter essa capacidade de gerir sua vida, de mandar na sua vida, de governar a sua vida e de direcionar a sua vida. Então, o princípio do pecado é exatamente a criatura querendo ser independente do Criador. Esse é o princípio do pecado. Satanás, ele se ensoberbeceu e ele não quis mais estar debaixo da autoridade de Deus. Quando ele propõe para Eva também comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele está propondo o princípio do pecado, o princípio que levou ele a pecar. Eva, você pode agora ter sua vida independente de Deus. Você pode ser Deus. Você pode ser o seu próprio Deus. Então, quando diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado veio a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O que aconteceu foi uma contaminação geral. Pecado é errar o alvo, determinado por Deus. É sair do propósito original de Deus e tornar-se rebelde, não aceitando seu governo e sua autoridade. É o homem dizendo: eu sou o meu próprio Deus. Eu mando na minha vida. Eu decido a minha vida. Porque eu sou inteligente, eu tenho riqueza, eu sou bonito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu não preciso. Pecado é uma independência de Deus. Não necessariamente, matar, roubar, mentir, isso aí é consequência. Mas a raiz, a origem, a essência do pecado é uma atitude no coração do homem ser soberbo, ser orgulhoso, prepotente por causa daquilo que ele é, do que ele tem, que o Criador deu. Inteligência,
capacidade criativa, empreendedora, a capacidade de conseguir fazer coisa, conquistar coisa, ser alguma coisa. Foi o Criador que deu, não originou de nós, veio dele. E quando o homem acha que tudo vem dele, ele próprio, né? Aí ele não dá glória a Deus. Então todos pecaram e se tornaram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a glória de Deus, porque eles não dão glória para Deus. Então, o pecado, o homem e o pecado, Deus fez o homem para a eternidade, viver eternamente. Mas o que aconteceu? Por causa do pecado, o homem morreu. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a eternidade em si mesmo. E ele cai, declina. Há um declive no homem por causa do pecado. Tá? E aí o que acontece? Esse texto aqui, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Quando o homem, ele peca, ou ele está na prática do pecado, ele está morto para com Deus. Ele perde a sua essência, perde a comunhão com Deus. Tiago 1, 14 e 15. Romanos 5, 12. A gente já leu e vale a pena ler de novo. Assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pecado também veio a morte, porque quando tem pecado tem morte, separação de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Todos em Adão são pecadores. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, eu queria que vocês memorizassem isso. Pecado é sinônimo de morte. E morte é separação de comunhão com Deus. O homem que vive na prática do pecado, ele está quebrando sua comunhão com Deus. Todos os homens ficaram sentenciados ao mesmo pecado de Adão. E qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão é o pecado de Lúcifer. E qual é o pecado de Lúcifer? Independência, rebeldia, orgulho, desobediência. Essa é a essência do pecado. Porque o homem mata, trai, mente, rouba, é mal educado, faz coisas terríveis, é por causa disso aqui. A independência, a rebeldia, o orgulho, a desobediência. Por isso que o homem pratica todas essas coisas. E qual o pecado do homem? Romanos 5,12. O pecado passou a todos os homens, a morte passou a todos os homens. Então, o pecado, ele é um vírus. Vou usar essa linguagem aqui. É um vírus. O vírus que estava em Satanás contaminou Adão e Eva e passou para toda a humanidade. Todos os homens se tornaram pecadores, como Satanás e como Adão e como Eva. Quando Deus olha do céu para a terra, Deus vê dois homens, ou Adão ou Jesus. Ou o homem está em Adão, ou o homem está em Jesus. Para o homem estar em Jesus, sair de Adão, ele tem que nascer de novo. Ele tem que se crer, se arrepender e se batizar em Jesus. Para que ele abandone a independência, a rebeldia, o orgulho, a desobediência. Para que em Cristo ele possa ser obediente, submisso e humilde. 1 Coríntios 15, 22 diz, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, todos morrem por causa do pecado. Mas quando o homem recebe Jesus, aceita Cristo, vem para Cristo, ele recebe a vida.
ele corta o pecado pela raiz, ele arranca o pecado pela raiz. Importante a gente entender isso aqui, porque a gente vai compreender o que aconteceu. Por que que eu tomei essa decisão? Por que que agora eu quero buscar Deus? É porque o Espírito Santo convenceu você de que você estava no lugar errado, fazendo a coisa errada e se relacionando com a pessoa errada, Adão. E que você inconscientemente estava reproduzindo o caráter de Satanás, não de Jesus. Você estava sendo rebelde, independente, orgulhoso e desobediente. Mas aí, Filipenses 2, 5 a 8, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Não é a mesma de Adão, não. É a de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria se apegar, porque ele foi obediente, foi submisso, foi humilde. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, em Adão ou em Jesus? Pecado, a morte, a criatura. Para que o homem possa ele ser redimido, ele precisa crer na cruz. O que Jesus fez no Calvário, a redenção. Jesus perdoou, cravou os nossos pecados. O pecado adâmico, o pecado de Lúcifer, a raiz, a origem, a essência do pecado foi cravada na cruz. E quando eu creio e confesso e que tomo uma decisão, eu aceito o que Jesus fez na cruz por mim. E o que Jesus fez na cruz, ele vem sobre a minha vida de forma milagrosa e me liberta, me cura, me transforma numa nova criatura. Isaías 53, 5 e 6 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Orgulho, soberba, arrogância. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de nós todos. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Adão ou Jesus? A atitude de Adão é independência, desobediência ou rebelião. A atitude de Cristo, dependência, obediência e submissão. Onde você está hoje? Você está em Adão ou você está em Cristo? De que árvore você se alimenta? De Adão ou de Cristo? Porque Adão reproduz Lúcifer e Cristo reproduz Deus, o Pai. Essas duas pessoas, elas definem a nossa identidade, o nosso estado. Quando você está no mundo, no pecado, você está em Adão. Mas quando você se arrepende e que você toma a decisão, vou seguir a Cristo, você sai de Adão e vem para Cristo. Sua vida é colocada em Cristo Jesus. Arrependimento é isso, é uma mudança de atitude, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de vida, é uma mudança de árvore, é uma mudança de pessoa. Não estou mais em Adão, estou agora em Cristo Jesus. Minha vida agora pertence a Cristo. Eu sou de Cristo. Eu agora vivo para Cristo. Não sou mais uma pessoa independente, não sou mais uma pessoa desobediente,
não sou mais uma pessoa rebelde. Eu agora sou uma pessoa que dependo de Deus, sou obediente a Jesus e estou submisso à palavra de Cristo. Por isso Jesus mandou fazer discípulo e mandou ensinar a obedecer, porque nós éramos rebeldes, nós éramos desobedientes, precisamos aprender. O processo agora é um processo de aprendizado. Muito bem, cumpri aqui o meu papel de falar para vocês essas coisas. Quero aqui abrir para vocês. Alguém tem uma pergunta a fazer? Alguém tem algo a colocar do que você ouviu, de algum acréscimo? Alexandre também pode contribuir a fazer acréscimos, fazer alguma colocação para enriquecer o que foi dito aqui, ou aprofundar. Por favor, abre o microfone e pode falar, por gentileza, gente. Será que todo mundo entendeu mesmo? É. E aí, Alexandre? A questão de não, de demônios, mas eu vejo que duas coisas seguem: obediência e obediência. A obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Sim. Eu aprendi isso daí, essa regra na nossa. A obediência traz bênção, e a desobediência vai acabar com toda a maldição. Ou se a gente trata da maldição, Fica na desobediência. essa é a regra simples. É. E aí, uma coisa importante, Alexandre, é que a vida com Jesus não é um credo religioso, né? Eu sou crente. A vida com Jesus é um testemunho de vida. É obediência. É uma decisão para andar em obediência, né? Porque se eu ando em obediência, eu vou ter testemunho de Deus na minha vida e a bênção, né? Como você colocou muito bem. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Mas se eu ando em desobediência, a maldição vai estar e vai me alcançar e vai me fazer tropeçar na caminhada, né? E aí é decisão. É decisão. Ok, amados? Vamos lá. Prazer de casa, né? Para vocês poderem estar recapitulando o que foi dado aqui. Eu vou colocar no grupo e vocês vão poder ler tudo de novo, recapitular. Pode surgir dúvida ou não. Primeiro aqui, faça uma definição do que é um discípulo. Você poder definir o que é um discípulo. E aí eu quero que os discipuladores, os líderes, os pastores, trabalhem isso com vocês, tá? A missão deles é trabalhar essas coisas aqui com vocês, para aprofundar o que eu acabei de trazer para vocês. Segundo, como você define pecado? Né? Qual é a definição de tudo que você ouviu? Qual a definição de pecado? Como o homem ficou depois do pecado? Terceiro, né? Como foi que o homem ficou depois do pecado? Quarto, qual a diferença entre Cristo e Adão? Você saber isso, né? E quinto, leia 5 versículos da Bíblia que falam sobre o pecado. Eu dei aqui uns 10 ou mais, tá? E vocês vão pegar 5 versículos, vão ler. Se vocês puderem escrever esses versículos, é muito interessante escrever eles, tá? Para que isso possa ficar assimilado para vocês. É o seu prazer de casa. Não é um dever, não, é um prazer, viu? E conselhos. Como a gente está começando aqui hoje, né? Esse processo nosso, eu quero trazer aqui alguns conselhos
queria que vocês se atentassem a eles. Primeiro, ouçam o devocional diário. A gente está colocando vocês no grupo e vocês recebem o devocional diariamente. Gostaria que vocês ouvissem como exercício, né, para o crescimento na fé. Segundo, leia um capítulo da Bíblia diariamente. Separe um capítulo da Bíblia. Você pode ler Provérbio, pode ler Salmo, pode ler o livro de João, pode ler o livro de Atos, livro de Mateus, os Evangelhos, mas você pode até pegar uma sequência, né, de ler vários capítulos do mesmo livro, tá? Você pode ler, no mínimo, um capítulo. Se quiser ler mais, tudo bem, mas bote como hábito para você ler um capítulo da Bíblia diariamente. Faça um período de 10 minutos de oração diária. No mínimo, né? Se você puder fazer mais, faça. Mas, no mínimo, 10 minutos de oração diária. O seu momento a sós com Deus. Quarto, esteja sempre em contato com seu discipulador, discipuladora, líder ou pastor. Então, quem ainda não tem discipulador, discipuladora definido, você tem seus líderes, você tem seus pastores. Tem eu, tem Alexandre, tem o Jaguaraí, que nós vamos estar sempre à disposição de vocês, aquilo que vocês necessitarem. Qualquer coisa, qualquer horário do dia ou da noite, manda lá mensagem, liga, e nós vamos estar à disposição de vocês, tá? Participe de uma reunião da igreja na casa. Então, você vai procurar onde é que tem uma reunião da igreja na casa. Luciana está em Abrantes. Aí, o Alexandre vai fazer contato para poder acertar com ela, junto com o Robinho, né, para poder ver uma forma de estar indo para a reunião da igreja na casa aí em Abrantes. Então, ela tem a igreja próximo dela aí, para isso aí. Os outros, na dúvida, pergunta para mim, como é que eu passo para fazer parte da igreja na casa? Se você não sabe o como, eu vou lhe orientar como a gente vai fazer isso, tá? Sempre peça ajuda aos seus líderes para a realização das tarefas destas aulas. Então, vocês vão ter aqui várias aulas e vocês devem sempre pedir aos líderes ajuda, cooperação nessas tarefas, seus líderes, discipuladores ou os pastores. Tem algum outro conselho, Alexandre, que eu não coloquei aqui? Então, mas posto apenas qualquer necessidade. Tá dando orgulho, né? Sente, se acha orgulhoso. O orgulho, velho orgulho. Tem que matar o orgulho. Eu não preciso, né? Porque o Temos orgulho é aquela coisa, eu me basto, né? Sim. Eu me basto. Eu sei, eu posso. E a gente tem humildade. E outra coisa, eu gravei essa toda aqui. Vou colocar o link daqui a pouco, coloco lá no grupo. E a Que gente joia. assistir depois, vai estar tudo Muito gravado lá. Próximo a gente vai gravando e vai colocando. Perfeito. Fica aí para vocês Então, assistirem novamente também. isso. Tarefa aí. Agora muita gente chegou do trabalho, dormindo aí com o celular na mão. Aí a gente. Perfeito. Todos aqui estão no grupo. Quem não está no grupo, por gentileza, sinaliza aí para mim aí, abre o microfone e fala. Só quem não está. Então, todos estão, né? Ótimo. Depois que os líderes, por gentileza, me sinalizassem quem faltou, de poder interagir com essa pessoa, para ela poder ter acesso a esse conteúdo aqui. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor, como serão os encontros? É semanal? Como é que vai ser? Boa pergunta.
A gente fez hoje porque eu olhei para essa semana e vi assim uma semana bem concorrida para poder marcar outro dia. Então, marquei hoje. Mas eu vou ver uma forma da gente poder ter esse encontro, né? Eu vou ver se vai ser uma vez na semana. Quero sentir depois, até conversar com o Alexandre, com vocês, se a gente faz uma vez na semana ou se a gente faz de 15 em 15 esses encontros, tá? E aí definir também qual seria o melhor dia. Se a segunda-feira seria um bom dia para todo mundo, né? O horário também, né? Horário de 21 horas. Se seria um horário que seria legal para todos participarem, ou 20 horas. Aí, vamos fazer uma enquetezinha lá no grupo. A gente vai, a maioria, a gente vai definir. Tá? Então, hoje foi um experimento, foi um início, para que a gente possa dar o pontapé inicial, mas vamos ter uma definição. Tá? Sim, perfeito. Muito bem, Alexandre. Ótimo. Então, acredito que é isso aí, né?